Meus amados irmãos, vamos abrir em Judas, versículo 10. Judas, versículo 10, para tomarmos como base a mensagem desta manhã. Judas, se você não sabe, é bem pertinho de Apocalipse. Coitado do Judas, sofre tanto que ninguém nem sabe onde ele fica, não é, irmãos? Todo mundo confunde ele com o outro. Mas não é, não. Esse aqui era irmão de Jesus, viu? Esse aqui era crente, batizado com o Espírito Santo. Crente direitinho, louvado seja Deus, né? No dia de Pentecostes ele estava lá no cenáculo, porque a Bíblia diz que estava Maria e os irmãos de Jesus. Ele estava lá, foi crente direitinho. A gente vai encontrar com ele no céu. Versículo 10 diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Paulo, ou melhor, Judas, falava que já naquela época tinha pessoas semelhantes a animais, o que, meus amados irmãos? Irracionais. Animais irracionais. Que difamam. O que é difamar? Difamar é colocar má fama. Difamar significa pôr má fama em alguém ou em alguma coisa. Difamam o que não entendem e coisas que entendem por instinto. Como animais, o que, irmãos? Eles não têm inteligência, eles só têm o que, irmãos? Instintos. E essas pessoas, é o pior que hoje foi dado a elas a internet. E elas estão na internet envenenando as nossas igrejas, os nossos jovens, nossos irmãos, nossas irmãs, estão envenenando. Porque é só apertar o celular e eles aparecem com o microfone na mão, né? Hoje em dia, o que tem de mestre por aí afora, o pastor diz uma coisa na igreja e esses falsos mestres, eles ensinam outra coisa totalmente diferente. E o pior é que muitos crentes deixam de ouvir a doutrina, como o pastor pregou, a sã doutrina, para ouvir esses falsos mestres, animais irracionais, irmão. Eu tenho quase certeza que depois que eles falam ali na internet tão bonitinho, eu acredito que quando eles levantam da cadeira, eles relincham e dão polpa. Glória a Deus. Porque foi Judas quem disse que eles são animais o quê, irmãos? Pode ver que quando terminar ele sai lá relinchando e dando polpa. Então, meus amados irmãos, e o pior é que muitos crentes deixam de ouvir a gente para ouvir animais irracionais, relinchando na internet. Glória a Deus, dizendo aberrações que dá até agonia. Dá até, não sei se vocês conhecem aqui em Pernambuco, mas Pernambuco e Alagoas é a mesma coisa, que Alagoas já pertenceu a Pernambuco. Já. E minha avó dizia, meu filho, não converse isso não, que está me dando uma gastura. Glória a Deus. Quem lembra dessa palavra, irmãos? Eu pensei que isso era lá em Alagoas. Dá até gastura, irmãos, ouvir esse povo. Mas o nosso povo ouve. Então, meus amados irmãos, nós queremos falar sobre os dízimos e ofertas, bases bíblicas e teológicas, com a ajuda de Deus. Porque é que até hoje a Vera Igreja, ela tem ministério, e a igreja e o ministério são mantidos com dízimos e ofertas. Qual o fundamento bíblico? Meus amados irmãos, os animais irracionais, eles estão dizendo que dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento e que a igreja não deve continuar isso. E eles dizem que também o pastor não deve viver disso, porque isso era somente no Antigo Testamento, e que hoje pastor não deve viver de dízimo nem de ofertas, a igreja não deve pagar salário a pastor dos dízimos e ofertas, porque segundo eles, isso é coisa do Antigo Testamento, e pasmem, eles são gnósticos. O pastor falou muito bem, eles são gnósticos. Os gnósticos, uma das bases doutrinárias malignas dele,
era que o Antigo Testamento não tem serventia. Isso que está acontecendo hoje não é novo, é velho. O primeiro que se manifestou oficialmente foi um presbítero que se desviou, chamado Marcião. Ele era de Sinope, na Ásia, e ele veio para Roma e perturbou a igreja de Roma lá pelo ano 160. Ele tornou-se gnóstico, presbítero da igreja, tornou-se gnóstico, mas chegou como presbítero em Roma, já gnóstico, e chegou como presbítero, e foi aceito no ministério da igreja de Roma. E depois o bispo da igreja de Roma descobriu, os presbíteros descobriram, excomungaram ele, disciplinaram, excluíram, mas ele perturbou a igreja, e hoje o marcionismo está ressuscitando. E qual era a base do marcionismo? É que ele fez um cano próprio. Ele disse que só eram inspirados o evangelho de Lucas e as 3 epístolas pastorais. Ele disse que só era canônico, só era inspirado Lucas e 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E o resto não tinha inspiração. Então, meus amados irmãos, esse povo está aí do mesmo jeito. Tem um homem que está na internet, também relinchando e dando polpa, com o cabelo batendo no ombro. E esse cidadão, ele diz que só o que vale hoje é o que Jesus disse. Ele é pior do que Marcião, porque Marcião ainda acreditava no evangelho de Lucas e nas cartas paulinas pastorais. Esse indivíduo, ele diz que hoje só o que vale é o que saiu da boca de Cristo. O que Paulo disse não vale, o que Pedro disse não vale, nem vale o Antigo Testamento, esse muito menos. E as epístolas não valem nada, só valem o que está no evangelho e que saiu da boca de Jesus. Isso é a ressurreição do velho gnosticismo. E está invadindo as nossas igrejas, atingindo nossos jovens. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia, ela não tem nenhuma parte caduca. A Bíblia, dizia Santo Agostinho, que a Bíblia, o Antigo Testamento, é o Novo Testamento em figura. O Antigo Testamento é o Novo Testamento em figura. O que o Antigo Testamento prometeu, o Novo cumpriu. E ele dizia também que o Novo Testamento é o comentário, é a explicação do Antigo. O melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele não se acaba, ele não caduca, ele se completa no Novo Testamento. O Novo Testamento é a continuação, é a continuidade do Antigo Testamento e o esclarecimento, a explicação do Antigo Testamento. Então, meus amados irmãos, nós vemos que para entendermos o que significa dízimos e ofertas, nós precisamos entender que a Bíblia é comparada com o rio, vamos comparar com o Rio São Francisco. Eu nunca fui na Serra da Canastra, mas me disseram que o Rio São Francisco, ele nasce lá, apesar que já tem contestação, que se é lá mesmo ou é outra fonte, mas a tradicional é que ele nasce na Serra da Canastra. O que é que acontece? Na Serra da Canastra, ele nasce com um filete de água. Mas esse filete de água, à medida que vai andando, uma força de expressão que rio não anda, mas pelo menos eu nunca vi perna no rio, mas vamos lá. Então, meus amados irmãos, à medida que o rio vai andando, ele vai se tornando caudaloso, ele vai enlarguecendo, até chegar na foz, que é lá em Alagoas, entre Alagoas e Sergipe, quando ele se espalha, ele é um grande rio. Assim a Bíblia, ela é um rio chamado Rio da Revelação. Começa com o filetezinho do Gênesis e vai se espalhando, até desaguar em Apocalipse. Mas é o mesmo rio, não se pode desprezar nenhuma parte desse rio. Não se pode desprezar, é o mesmo rio. Apenas a revelação vai o quê? À medida que a Bíblia vai sendo escrita, a revelação vai se alargando. Mas a Bíblia, outra coisa, preste atenção. A Bíblia, ela não é feita de leis. Se ela fosse feita de leis, ela já teria caducado.
A Bíblia é feita de princípios. Leis caducam, mas princípios são eternos, não caducam. Se a Bíblia fosse de lei, já teria caducado, porque a lei brasileira caduca todo dia. Glória a Deus, os advogados sabem, eles têm que toda noite estar na internet consultando o que foi que mudou. Porque a gente dorme com uma lei e no outro dia já amanhece, e às vezes na calada da noite, às vezes sem a população saber, às vezes sem ninguém saber, às ocultas, eles mudam a lei e a lei caduca. Mas a Bíblia não é feita de leis, a Bíblia é feita de princípios. Quem pode dar glória a Deus por isso? E princípios não caducam, eles permanecem por toda a eternidade. Por que nós somos dizimistas e ofertantes? Primeiro, irmãos, porque nós vemos na Bíblia que Deus ensinou a Adão e Eva a serem ofertantes ao Senhor. Não foi a lei, não foi na lei. A lei começa com Moisés. A lei, disse o apóstolo São João, a lei nos foi dada por Moisés. Mas o princípio da contribuição vem de Adão e Eva, que ensinaram a seus filhos a trazerem das primícias. Olha o nascedouro da contribuição, olha o nascedouro do dízimo e das ofertas. É no princípio do mundo, não foi Moisés quem criou. É um princípio. Deus disse a Caim e Abel, meus filhos, tudo quanto Deus der a vocês, vocês tragam e ofereçam as primícias. Não é a primícia, é as primícias. A quem, meus amados irmãos? A Deus. Vem de lá. Só que não está tudo claro lá, porque lá é apenas o nascedouro do rio. O rio vem jorrando. Caim e Abel, eles se apresentam ao Senhor, eles oferecem ao Senhor. Quem foi que ensinou aquilo a eles? Foi os seus pais. E os seus pais aprenderam de quem? Me ajudem. De Deus, irmão. Não precisa ser muito inteligente. Aprenderam de Deus. Deus ensinou a Caim e Abel. Caim e Abel ensinaram a sua descendência. E nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que Noé faz? Noé poderia, se eu fosse Noé e meu juízo fosse fraco, quando eu saísse da arca, a primeira coisa que eu iria fazer era uma casa para morar, né? Mas Noé não fez isso. Noé, a primeira coisa que ele fez foi pegar dos animais limpos, que eram certos. Outra coisa, por que foi que Deus disse que dos animais limpos, dos imundos, um par, mas dos animais limpos, 7 pares? Por quê? Aquilo ali não é à toa. É porque Noé, ele, ao sair da arca, a primeira coisa que ele iria fazer era oferecer ao Senhor o quê, meus irmãos? Sacrifício. Naquele tempo não tinha sacerdote ainda. Não tinha sacerdote. Era pré-patriarcal, era ainda da dispensação da consciência. Não havia sacerdócio ainda, não havia religião organizada ainda, né? Enos é quem começa, mas depois vem o dilúvio. Mas Noé traz para o novo mundo. Noé traz para o novo mundo o quê? O conceito da adoração através de ofertar ao Senhor. Através de ofertar ao Senhor. Vamos mais adiante, não dá tempo de ler os textos sagrados, porque também estes textos são conhecidíssimos dos irmãos. Quando vem depois, surgem os patriarcas. O primeiro patriarca, Abraão. Abraão, irmãos, quando ele vai para a guerra, que ele volta da guerra com os despojos, naquele tempo já havia sacerdócio. Como surge o sacerdócio? Não sabemos. Deus não revela nas Escrituras como surge o sacerdote. Já aparece o primeiro sacerdote, que é o nosso querido Melquisedeque, que era, apesar de ser cananeu, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus já tinha adoradores. Antes de Abraão, Deus já tinha adoradores. Deus nunca ficou e nem vai ficar sem adoradores. Abraão faz o quê, irmãos? Faz o quê? A primeira coisa que Abraão faz é dar o dízimo. Aí o rio de Deus, ele já vai se tornando mais caudaloso. Isso antes da lei, 430 anos antes da lei. Deus já ensina Abraão. Abraão já traz na alma o senso do dever de adorar o Senhor, entregando ao Senhor bens
Olhe para cá, deixa eu fazer uma observação, irmãos. Não existe dicotomia na fé do material e do espiritual. Não existe essa dicotomia do material e espiritual. Para Deus, tudo faz parte da espiritualidade. Por isso que nós não somos crentes. Nós não somos crentes só na igreja. Nós somos crentes na igreja e quando saímos da igreja, nós temos que continuar sendo crentes em casa e continuar sendo crentes no nosso trabalho. Paulo disse que os empregados, os trabalhadores, eles devem trabalhar lá na empresa, ou para o seu patrão, ou para a sua patroa, como se estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor, servindo. Paulo diz servindo. Como não se servisse aos homens, mas se servissem ao Senhor. E essa palavra servindo é de onde vem a palavra culto. Você sabia disso? A palavra servir é de onde vem a palavra culto. Quando você está fazendo um serviço bem feito lá na sua empresa, você está prestando um culto a Deus, porque através da coisa bem feita que você faz, com amor e sem murmuração, Deus recebe lá em cima e Deus é glorificado aqui na terra. Então não existe essa dicotomia. Não, eu sou crente, mas a minha carteira não é crente. Nem é crente você e nem a sua carteira. Glória a Deus. Por quê? Porque não existe essa dicotomia. Abraão, ele adora a Deus, ele reconhece que a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque e ele oferece dízimos a Melquisedeque. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Glória a Deus, Deus já revela. A princípio eles traziam as primícias, depois Deus revela a quantidade mínima. Deus revela a quantidade mínima. Vale salientar que o dízimo é a taxa mínima da contribuição a Deus. Por que, pastor? Por que Deus estabeleceu o dízimo? Porque Deus sabe que nós somos tão mesquinhos que se não fosse o dízimo, nós não daríamos quase nada. Nós seríamos como o crente lá de Alagoas. Teve um crente lá de Alagoas que era tão avarento, irmão, tão avarento. Quando foi um dia, passou um irmão com a salva, o diácono, ele pegou, naquele tempo, nos anos 80, ele pegou uma moeda de 10 centavos e disse ao diácono, me dê 5 de troco. Falou, Jesus. Aí o diácono disse, irmão, pelo amor de Deus. Ele disse o quê? Apontou para o pastor. O pastor está bem velhinho, ainda está vivo lá em Alagoas. Ele apontou para o pastor, disse, cavalo comedor, cabresto curto, glória a Deus. Me dê meus 5 centavos. Meus amados irmãos, Deus sabe que a gente é tão ruim, a gente pensa que só é esse velho que é ruim. Não, tem muita gente ruim assim também. Aí Deus disse, olha, o mínimo é quanto? 10%. Porque Deus conhece a avareza. A avareza é intrínseca à natureza humana. Uma pessoa generosa é uma raridade, irmãos. Tem obreiro que dá moeda no púlpito, glória a Deus. E o pior, pastor, tem deles que nunca dá, nem moeda, nem os 5 centavos daquele velho. Só que eu tenho uma notícia ruim. O velho morreu de esmola, viu, irmãos? Morreu mendigando. Morreu mendigando. E também não podia morrer diferente. Ainda morreu mendigando, ainda foi pouco. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, por que foi, grave isso na sua mente, por que foi que Deus estabeleceu o dízimo? Por quê? Porque Deus sabe da nossa natureza avara. Os seres humanos são avarentos, irmãos, são avarentos. Aí Deus em sua sabedoria, em sua graça, Deus disse, olha, eu não aceito menos, não é que é só para você dar o dízimo, é o mínimo. É a taxa mínima estabelecida pelo Criador, não foi Moisés. Isso é uma doutrina tão santa, pastor, é uma coisa tão santa que Deus não revela quem foi o usado por Deus para instituir. Para ninguém dizer foi fulano, para ninguém dizer foi cicrano, o Espírito Santo deixou em nuvem. Quando uma coisa não está registrada no computador, ela está o quê? Em nuvem. Pois Jeová deixou em nuvem, para ninguém dizer foi fulano. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em Alagoas também, tinha um crente que não pagava dízimo, não entregava dízimo, e ele disse, irmão, aí foi discutir com o diácono disse, irmão, o dízimo é bíblico, Malaquias 3:10. Ele disse, irmão, Malaquias disse isso, porque Malaquias também era ministerista, glória a Deus, era do ministério, glória ao Senhor. Então, irmãos amados, por que é que não aparece quem ensina o dízimo pela primeira vez? Para não ficar, que alguém dizer foi fulano que inventou. Não, foi de Deus. Ele surge do nada.
ele instituiu sem usar ninguém. Ele usou alguém, mas o Espírito Santo deixou em nuvem, não revelou quem foi. Por que o dízimo? Me ajudem, vamos ver se todos aprenderam isso. Por que Deus estabelece a taxa mínima, o dízimo? Por que, irmãos? Porque combate a nossa avareza. E outra coisa, o dízimo deixa iguais todos os cristãos, todos os adoradores diante de Deus. Sabia disso? Sabia? Para Deus, se você ganha 100 mil reais e você dá 10 mil, você é igual à velhinha que ganha um salário mínimo diante de Deus. Você não tem mérito nenhum. O dízimo nivela todo mundo na presença do Onipotente. Só é mais alguma vantagem se você der mais. Ah, pastor, eu dou o dízimo. Foi a maior besteira do fariseu. Ele disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não sou como os roubadores, os adúlteros. E eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Jeová lá do céu olhou e disse: grande coisa. Porque dar o dízimo é a taxa mínima. Então, meus amados irmãos, Deus revela isso. Quando Jacó se converte, os irmãos sabem que Jacó, a gente pensa que Jacó era um jovenzinho, né? A gente pensa que Jacó era um jovenzinho quando ele vai para a casa de seu tio Labão. A gente pensa que era um jovem de 20 anos. Mas segundo a cronologia bíblica, Jacó já era, como dizemos lá em Alagoas, um babaquara. Já tinha, pastor Ailton, 77 anos. Eu fiquei incrível quando eu li isso e fui fazer as contas. É exatamente isso mesmo. 77 anos ele já tinha, não casou ainda. Glória a Deus, ele era dessa geração de hoje. Tem menino em casa com 40 anos sem casar, vivendo às custas do pai. Glória a Deus. Aqui no Recife não tem, mas lá em Alagoas tem um bocado. Glória a Deus. 40 anos e só come se o pai der, só veste se o pai der. É assim ou não é, irmãos amados? Pois Jacó era dessa laia. Glória a Deus. Com 77 anos em casa, na barra da saia de quem, irmão? Da mãe. Mãe, não deixe não, mãe. Vai-te embora, menino, cuide de casar. Isso é a mãe quem tem que botar para fora. Glória a Deus. Quem é que bota o filhote para fora do ninho? É a águia macho ou a águia fêmea? Bota esse menino para correr, irmã. Diga esse, vá casar, menino, tenha vergonha. Glória a Deus. Vá cuidar da sua vida. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jacó, ele não era convertido, era filho de crente e neto de crente. Mas quando ele se converte, qual é a primeira coisa que ele diz? Primeira coisa, ninguém falou, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Mas quando ele se encontra com Deus, quando ele vê Deus, pela primeira vez na sua vida, ele disse: de tudo que me deres, certamente te darei o quê, meus amados irmãos? Irmão, ninguém exigiu isso de Jacó. Ninguém, não tinha pastor ali, não tinha sacerdote, não tinha profeta, porque isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa que vem do céu, é uma coisa que vem de Deus. E ele via seu pai pagando dízimo, ele sabia que seu avô pagava dízimo, e ele disse: eu agora me converti, eu vi Deus, e eu agora vou entregar os meus dízimos também. Vocês estão vendo que o rio está o quê, irmãos? Está engrossando, está aumentando o volume. Quando chega a lei, aí Deus apenas aumenta o volume do rio. O dízimo não surge na lei, ele surge lá no Éden. Ele surge lá com Adão. Ele surge com Eva, o dízimo e as ofertas. É verdade que lá não fala em dízimo, mas já era. Por quê? Já era porque ele aparece do nada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que quando vem a lei, Deus, uma coisa também que nós precisamos ter muito cuidado, que foi esclarecido pela Reforma Protestante, que estará fazendo 507 anos agora, mas que trouxe um perigo muito grande, que foram 2 coisas. Primeiro, a doutrina correta do sacerdócio universal de todos os crentes, que estava obscurecido na Idade Média. Todo crente é um sacerdote. Mas não quer dizer que não existe ministros na igreja. Não é isso. Quando Pedro disse que todo crente é sacerdote, ele está dizendo da liberdade de se apresentar diante de quem?
de Deus. Mas ele não está dizendo que não existe um ministério. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que não existe um ministério, porque na mesma carta, no capítulo 5, o apóstolo São Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, apacentai o rebanho de Deus. O próprio Pedro, que disse que todo crente é sacerdote, ele mesmo disse que existe presbíteros e que existe alguém responsável pela herança de Deus. Então, quando a Bíblia diz, por que é que está acontecendo essa confusão de gente que não quer sacerdote, mas não quer pastor? Por que é que está acontecendo essa confusão? Não, porque eu sou sacerdote. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de ministério, porque a Bíblia diz que todo crente é um sacerdote. Mas a Bíblia diz também que todo crente é rei. Diz ou não diz? Diz que Cristo nos fez o quê? Reis e... Rei, no sentido secular, no sentido terreno e humano, rei é aquele que manda nas pessoas, é aquele que organiza a sociedade. E sacerdote é do mundo espiritual. Quando a Bíblia diz que você é rei, significa que ele está desinstituindo os governos do mundo? Você vá falar para o presidente da República: eu sou rei. E eu não tenho nada a ver com você. E se você falar para o presidente da República é ruim. E se você for falar para aquele outro que não tem cabelo: eu sou rei, glória a Jesus. Vai, bichinho, dizer isso, glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, não está negando a existência do reinado e nem está negando a existência do sacerdócio espiritual, não. Não, senhor, não vem nessa onda, não. O que foi que aconteceu? 2 problemas que surgiram com a reforma. Foi dizer que todo mundo é sacerdote, que de fato é, mas em certo sentido. E também a livre interpretação das Escrituras. Irmãos, eu não acredito que Lutero ensinou isso. Livre interpretação, irmão, não pode. Não pode. A livre interpretação das Escrituras, eu acho que foi uma má interpretação das palavras de Lutero. Eu acredito que ele ensinou o livre exame. Mas livre interpretação, pastores, não é possível. Só que já nos dias de Lutero, se espalhou que ele tinha dito que todo mundo poderia interpretar, todo mundo era livre para interpretar. Irmão, não pode, não pode. E isso gerou as seitas. Diz que já nos dias de Lutero, estava uma confusão maior do mundo na Alemanha e nos países que aceitaram a reforma. Diz que todo doido botava uma Bíblia debaixo do braço e saía pregando o que queria. Já nos dias de Lutero. Já havia centenas de... Os anabatistas que fizeram uma guerra terrível. Os camponeses, melhor dizendo, os camponeses que fizeram uma guerra terrível na Alemanha, uma carnificina, eles fizeram interpretando a Bíblia. Eles acharam que podiam fazer aquilo, estudando a Bíblia e ler o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento havia guerra, que Deus mandava fazer guerra, e houve uma sublevação dos camponeses contra os seus senhores, baseados na livre interpretação. Não, cada um dizendo, a gente pode interpretar a Bíblia de jeito. Irmão, isso é um absurdo? Não, senhor. Já pensou, se na nossa igreja você chegar na igreja e disser, irmãos, todos vocês são livres para interpretarem a Bíblia do jeito que quiserem. Vocês estarão causando um mal tremendo à igreja. Vai surgir meio mundo de seita, já aparece. A gente segurando a corda. E se você disser isso? O que Lutero afirmou não foi a livre interpretação, mas foi o livre exame. Todo mundo é livre para examinar a Bíblia, mas o povo não é livre para interpretar a Bíblia. A Bíblia depende por exemplo, quando houve divergência doutrinária. Pastor, e como resolver essa situação? É fácil. Quando houve a divergência doutrinária, uns diziam que era preciso circuncidar e outros diziam que não era preciso circuncidar. Foi assim ou não foi na igreja primitiva? Aí o que foi que a igreja fez? A Bíblia diz, reunindo-se os apóstolos e os anciãos. Foi assim ou não foi? Reuniram-se os apóstolos e os anciãos
Pegaram as escrituras, porque aquele texto de Atos 15 está cheio de referências do Antigo Testamento que os gnósticos dizem que não vale nada. Aquele capítulo 15 de Atos está cheio de referências bíblicas. Tiago citou a Bíblia, Pedro citou a Bíblia, e meus amados irmãos, chegou-se a uma conclusão com os apóstolos e os anciãos. E outra coisa, na nossa Bíblia, eu fico com medo de falar diante do pastor Ezequias, quando fala do grego. Mas eu não sei falar grego, mas eu fico escutando eles, glória a Deus. E eu anoto, viu? Por isso aí eu vou consultar meus amigos. Sabe o que é que acontece? Lá no livro de Atos, diz que eles escreveram decisões. Pode observar, não vou ler porque não dá tempo. Eles escreveram decisões e mandaram para as igreja. Você sabe o que é aquela palavra no grego? É dogma. Aquela palavra que na nossa Bíblia diz decisão, no grego é dogma. O que é dogma? É um artigo de fé do qual o cristão não pode arredar. Dogma é um artigo de fé definido pela igreja, do qual o cristão não pode. A gente acha estranha essa palavra dogma, porque a gente leva logo para o romanismo. Mas a palavra dogma está na Bíblia. Quem quiser ser membro da Assembleia de Deus, tem que se submeter aos dogmas que esta igreja defende desde o seu nascedouro. E esses dogmas são bíblicos e corretamente interpretados. Dogma. Pastor, você segue dogma? Sigo, porque está na Bíblia. Dogma é uma decisão eclesiástica que se torna artigo de fé. Não pode cada um interpretar do jeito que quer, não. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que vamos ver a questão do ministério. Quando Deus chama Israel, Deus diz assim: Israel é a minha herança. Esse versículo eu gostaria que lesse, por favor, no livro de Êxodo 19:6. Êxodo 19:6. Êxodo 19:6, por favor. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse que o povo de Israel seria um reino e o que, irmãos? Repita, por favor. Seria um reino sacerdotal. Em outras palavras, todo israelita, em potencial, seria um sacerdote. Aqui já está o embrião da doutrina de Pedro. Pedro disse: vós sois povo adquirido, sacerdócio real. Deus disse ao povo de Israel. O que Pedro disse na sua carta, no capítulo 2, não é novidade, porque Deus já tinha dito no Antigo Testamento que Israel era um povo. Por favor, repita, pastor, esse mesmo versículo. Sim, o mesmo versículo, 19:6 de Êxodo. Sim, senhor. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino o que, irmãos? Sacerdotal. Então, aparentemente, todo israelita seria considerado um quê? O quê? Sacerdote. Mas só que quando chega no capítulo 18, versículo 6, vamos ver isso. Isso são princípios. São princípios que são eternos. Não é apenas uma coisa da lei, são princípios. Lá em 19:6, Deus chama todo Israel de povo sacerdotal. Agora, Números 18:6, por gentileza. Números 18:6. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas, irmão, e Deus não já tinha dito que todo mundo era sacerdote? Aí agora chega lá na frente, Deus diz o quê? Por favor, irmão, repita, veja a seriedade dessas palavras, por gentileza. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Para aí, irmãos, um minutinho, vai já precisar do resto. Todos vocês são sacerdotes, mas eu tomei do meio de vocês a tribo de quem? Levi.
Mas Deus, o Senhor não já tinha dito lá atrás que nós seríamos um reino de sacerdotes? Sim, eu disse, mas eu não disse no sentido absoluto, eu disse no sentido relativo. Todos vocês são sacerdotes, mas não pense que vocês estão soltos. Eu vou levantar do meio de vocês a tribo de Levi, e eu tenho dado a eles o sacerdócio. Eu tenho dado a eles a tenda da congregação. Pastor Oswaldo, foi assim? Foi assim. Quando Pedro disse que nós somos sacerdócio real, Deus já tinha dito a todo o povo de Israel em Êxodo 19:6. Mas lá em Deuteronômio, Deus disse que do meio dos sacerdotes, Deus levantou, do meio do sacerdócio geral, Deus levantou um sacerdócio ministerial. Pastor Oswaldo, na nova aliança, segue o princípio. Não mudou nada. Mudaram as circunstâncias, mas o princípio é o mesmo. Vamos para a primeira carta de São Pedro, que eu quero concluir com essa primeira parte. Primeira carta de São Pedro 2:9. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois o quê? Geração eleita. O que mais, irmãos? Sacerdócio real. Pronto, irmão, eu sou sacerdote. Se eu sou sacerdote, presume-se que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um clero acima de mim. E interessante que a palavra clero, ela vem de herança. Herança, a palavra clero no grego, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que a palavra clero quer dizer herança. Nós não usamos essa palavra clero, mas outras religiões cristãs, como os episcopais, e até os luteranos e alguns outros, eles chamam os seus ministros, o corpo de ministros, de clero. Nós não usamos para não parecer com o romanismo. Mas a Bíblia diz que todo o povo de Deus é o clero de Deus, é a herança de Deus, é sacerdote. Só que o mesmo Pedro que disse isso, que todo mundo é sacerdote e que todo mundo é o clero de Deus, quando chega no capítulo 5, ele diz o quê? Capítulo 5, versículo 1, por gentileza, da mesma carta de São Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Meus amados irmãos, que coisa interessante. O mesmo Pedro que diz que todo mundo era sacerdote, ele na sua carta, ele fala que Deus levantou presbíteros. E eu quero dizer que presbítero, no Novo Testamento, não é o presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus hoje. O presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus hoje é um auxiliar do pastor. Mas no Novo Testamento, o presbítero, evidentemente que no Novo Testamento sempre houve o protopresbítero. No Novo Testamento sempre houve presbíteros. Por exemplo, Timóteo era presbítero. Mas ele tinha presbíteros sob o seu comando. Então Timóteo era o protopresbítero. Protopresbítero, quer dizer, entre os presbíteros ele era o primeiro. Era o pastor que nós conhecemos hoje. Então, Pedro, ele diz: vós que sois presbíteros, apacentai o que, meus irmãos? A herança de Deus, que no grego é clero. Apacentai o clero de Deus, a herança de Deus, a porção de Deus. Então o próprio Pedro, que disse que todo mundo era sacerdote, ele agora diz que no meio desses sacerdotes tem uma classe que cuida do povão. Os presbíteros, ou seja, hoje os pastores. O que é que eu vejo aqui? A mesma coisa que Deus disse a Moisés no Antigo Testamento, a mesma coisa que Deus disse a Moisés, que todo o povo era sacerdote, mas elegeu um sacerdócio, a mesma coisa Pedro diz no Novo Testamento, que todo mundo é sacerdote, mas que existe o presbitério para apacentar esse rebanho. E na carta aos Hebreus, o que é que o autor diz acerca desses presbíteros? Ele diz ao povo: obedecei a vossos pastores. E o que mais, irmãos? Sujeitai-vos a eles. Então esse espírito de que todo mundo é igual não é bíblico. Essa falsa interpretação de que todo mundo é sacerdote, ela também não é bíblica, é uma falsa interpretação. Todo mundo é sacerdote, mas Deus colocou um presbitério
na nova aliança sobre os demais. E interessante que Paulo diz assim, na carta aos Tessalonicenses, não vai dar tempo de ler, mas eu vou citar. Ele diz assim, sobre os pastores. Ele diz, meus irmãos, honrai aqueles que estão entre vós e sobre vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Por favor, vamos ler esse. 1 Tessalonicenses 5 e 12, por gentileza. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Olha aí, e vos admoestam. E vos admoestam. Repita, por favor. Repita, por favor. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Só uma pausa, pastor. Prossiga com a Bíblia aberta. Os que trabalham o quê? Disse Paulo. Entre vós. Entre vós. Entre vós. Mas ele continua. Depois de entre, ele diz outra palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. E que presidem sobre vós no Senhor. Para aí um pouquinho. O pastor, ele está entre o povo. Mas ao mesmo tempo ele está sobre o povo. Ele é um sacerdote como todo mundo é, mas ele preside sobre. Entre vós, vejam duas palavras que você não pode esquecer. Entre vós e sobre vós. Na nova aliança. Do mesmo jeito que Deus fez no Antigo Testamento, ele faz na nova aliança, porque não é lei, é princípio, e princípios não mudam, e princípios são eternos. Vocês podem dizer amém? Com fome e tudo? Glória a Deus, irmãos. Todo mundo é sacerdote, mas dentre os sacerdotes, o pastor está entre vós, mas Deus tira e coloca o quê? Vê a palavra, por favor. Sobre vós. Diga amém em nome de Jesus. Para encerrar, vamos para Hebreus capítulo 5, que está lá o princípio. Isso não é lei, é princípio eterno. Deus trabalhou assim no passado, mudam as circunstâncias, mas os princípios são os mesmos. Hebreus capítulo 5, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Somente até aí. Porque todo sumo sacerdote tomado o que, irmãos? Dentre os homens. Dentre os homens. Você sabe o que significa essa palavra tomado? Tomado. Diz que no Antigo Testamento Deus tomava de entre os homens, tomava e colocava sobre os homens. Essa palavra tomado no grego, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que essa palavra é lambano. Não é mulambo, é lambano. Glória a Deus. Você sabe o que é lambano no grego? A Bíblia diz, todo sumo sacerdote é o que, irmãos? Tomado. Lambano. Lambano quer dizer pegar com força, como se fosse puxar pelos cabelos e erguer sobre os demais. É isso que Deus fazia no passado e Deus faz no presente. Na Bíblia Vulgata de Jerônimo é assúmpito. Diz que todo sumo sacerdote é assúmpito. O que é uma assunção? O que é uma assunção? Cristo ascendeu ao céu. Ele fez o quê? Subiu. Pois a Bíblia diz, pastores, a mesma palavra para nós pastores. Diz que nós somos lambanos. Nós somos elevados. Os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos? Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Deus fez no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento. Fez no Novo Testamento. Não mudou nada. Então, as bênçãos, os compromissos e as responsabilidades do Antigo Testamento continuam na Nova Aliança. Se Deus nosso Senhor permitir, amanhã nós continuaremos com este assunto. Por que é que na Nova Aliança os dízimos continuam? Por que é que na Nova Aliança as ofertas continuam? Por que é que na Nova Aliança existe uma classe acima dos demais? E por que é que a igreja deve cuidar deles como cuidava na antiga? Vamos provar biblicamente, com a ajuda de Deus, que não mudou absolutamente nada. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar para não perdermos tempo.
nós falamos ontem que as coisas de Deus não são leis apenas, não são regras apenas, mas Deus trabalha com o quê? Vê se os irmãos lembram? Princípios. E os princípios de Deus, eles são eternos, eles não mudam. Mudam as circunstâncias, mudam os acidentes, mas os princípios de Deus não mudam. Do jeito que Deus trabalhou no Gênesis, no Pentateuco, nos livros históricos e proféticos, Ele continua trabalhando hoje. Mudaram os acidentes, mudaram as circunstâncias, mas os princípios são o que, meus irmãos? Os mesmos, são eternos. Nós vimos na última aula que Deus instituiu dentro do seu povo o sacerdócio. Estão lembrados? Na antiga aliança. E na nova aliança, Deus, todo o seu povo é sacerdote, como no Antigo Testamento. Deus disse em Êxodo 19:6 ontem, só recapitulando, que todo o seu povo era um reino sacerdotal. Mas quando chega em Deuteronômio 18, Deus diz que vai levantar do sacerdócio geral um sacerdócio particular, um sacerdócio dentro do sacerdócio. No Novo Testamento, nós aprendemos também que todo o povo de Deus, Pedro diz, vós sois sacerdócio, o que, irmãos? Real. Todo cristão é um sacerdote, porém, não significa dizer que Deus não levanta o ministério. Não significa, porque o próprio Pedro, ele fala do presbitério. Na mesma carta, no capítulo 5, ele diz aos presbíteros que estão entre vós. E o presbitério é a liderança, vamos dizer, de certa forma, é o novo sacerdócio na igreja. Então, meus amados irmãos, nós vimos ontem que Deus mandou que o povo sustentasse os seus sacerdotes. Foi assim ou não foi? Não vou ler referências, porque os irmãos são bem conhecedores disso. Na nova aliança, irmãos, olha para cá, na nova aliança o princípio é o mesmo. Vamos ver, nós vemos isso, não vai dar tempo de ler tudo, mas os irmãos estão lembrados que nos dias do Senhor Jesus, olha para cá, Jesus foi sustentado, Jesus, o Filho de Deus, foi sustentado pelos seus seguidores. Então, se alguém hoje tem a ousadia de dizer palavras blasfemosas com os ministros que vivem de tempo integral, tem os obreiros que não são de tempo integral, não vivem da igreja, mas os de tempo integral, eles têm a obrigação de viverem da igreja. Porque qual é o maior exemplo, irmãos? O Senhor Jesus. Quem lembra da Bíblia? Diz a Bíblia que lá em Lucas 8, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que o seguiam muitas mulheres ricas. Estão lembrados disso, meus amados irmãos? E a Bíblia diz que entre elas estava Maria Madalena. Quem não sabe, fique sabendo que Maria Madalena não era prostituta. Isso foi um equívoco da igreja medieval. Madalena nunca foi prostituta, nem ela tem nada a ver com isso. Ela era uma mulher rica, era uma mulher de destaque. Madalena no grego significa Magdala, quer dizer torre. Ela era Maria da Torre. Maria Madalena significa Maria da Torre. Por quê? Porque ela morava em Magdala. E Magdala em hebraico significa torre. Por que torre? Porque segundo os guias de Israel, eles dizem que naquela cidade havia uma torre, era uma cidade de, vamos dizer, alfandegária, era uma cidade de cobrança de impostos, porque era rota de caravana. E as pessoas daquela cidade viviam muito bem. Por sinal, foi descoberto recentemente o púlpito da sinagoga, uma obra de arte em mármore daquela época. Foi descoberto debaixo do chão o púlpito daquela sinagoga que está lá em Israel, e é muito lindo, todo trabalhado em mármore. Meus amados irmãos, Madalena era rica, e a Bíblia diz que também acompanhava Jesus, Susana e Joana, mulher de Cusa, procurador de quem, meus amados irmãos? De Herodes. Até Herodes contribuía com o ministério de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque ele pagava a Cusa, e Cusa dava dinheiro à sua mulher, Joana, e Joana era crente e contribuía com o ministério de Jesus.
Então essas pessoas insensatas que acusam os ministros de Deus de viverem do altar, elas não sabem o que estão dizendo. Elas estão atacando o próprio Senhor Jesus, porque Jesus vivia integralmente do Evangelho. Nós vemos ainda, meus amados irmãos, que as ofertas cresceram no ministério de Jesus, que foi preciso instituir um tesoureiro. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas estão as referências no livro que os irmãos têm impresso. Se fosse somente uma besteirinha de ofertas, não haveria necessidade de instituir um tesoureiro. Só se institui um tesoureiro quando o volume é avultado. Então as ofertas cresceram, as contribuições eram tantas que o Senhor Jesus teve que instituir um tesoureiro. O apóstolo São Paulo, outro ponto, o apóstolo São Paulo, ele deixa claro que os apóstolos deixam, essa eu gostaria que lesse, 1 Coríntios 9:6. O apóstolo São Paulo deixa claro que os ministros apóstolos, eles deixaram suas vidas profissionais para dedicarem-se integralmente à obra. 9:6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 9:6, por gentileza. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Muito bem. Quando os apóstolos foram chamados pelo Senhor, eles deixaram de quê? Por favor, deixaram de quê, meus irmãos? Trabalhar. Então, meus amados irmãos, eles deixaram de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao quê, meus irmãos? Ao Evangelho. E se você deixou de trabalhar, os irmãos sabem, eu estou esquecido o termo legal, mas o soldado, ele não pode trabalhar em outra coisa. Se não me engano, é tempo exclusivo. Dedicação exclusiva. Muito bem, graças a Deus que eu não errei. E se eu tivesse errado, teria quem me corrigisse. Louvado, ele foi soldado e sabe disso. Dedicação exclusiva. Soldado não pode fazer bico. Se tem algum soldado aqui que faz bico, tá frito, glória a Deus. Porque não pode fazer bico. Aleluia. Mas, pastor, a maioria dos soldados fazem, mas está contrário à lei, assim? Contrário à lei. Temos aqui duas pessoas que têm experiência nisso. Por que o soldado não pode fazer bico? Ele não pode fazer bico porque ele é, como é, pastor, a expressão? Exclusiva. Dedicação exclusiva. Tempo integral e dedicação exclusiva. Então, tem ministros de Deus, quando Deus chama para o ministério, olha para cá, dedicação, vamos ver se vocês aprenderam, dedicação o que, irmãos? Exclusiva, está na Bíblia. Paulo disse, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, porque todos os outros apóstolos deixaram. Então, irmãos, eu vejo gente na internet dizendo que pastor não faz nada, irmãos, chega dói na alma. Como é que esse camarada tem uma casa se ele não faz nada? Como é que esse camarada tem um carro se ele não faz nada? Meu irmão, isso é um crime. Porque o obreiro deixou o trabalho secular para dedicar-se exclusivamente à obra. E ele trabalha muito mais do que quem trabalha lá fora. Porque alguém acha, tem gente tão ignorante que acha que só existe trabalho material, manual. Mas olha para cá, irmãos, presta atenção. Na Bíblia, o próprio Deus determinou 2 tipos de trabalho no Gênesis, que é um princípio também, o princípio do trabalho. No Gênesis está trabalho material e no Gênesis está trabalho intelectual, estabelecidos por quem? Me ajudem, por favor. Por Deus. Pastor, como o senhor me prova? Está lá na Bíblia que Deus mandou Adão lavrar o campo. Que significa isso? Que tipo de trabalho é esse? Intelectual ou material? Material, trabalho material. Mas Deus disse, Adão, você vai dar nome aos animais, você vai catalogar todos os animais. Isso é trabalho o quê, meus amados irmãos? Intelectual. E os irmãos sabem que o trabalho intelectual, ele extenua mais, ele acaba mais com a pessoa do que o trabalho físico. Deve ter alguém aqui, psicólogo, deve ter alguém aqui, psicanalista, deve ter alguém aqui, me ajude,
Psiquiatra, deve ter alguém aqui nessa multidão. Dificilmente um agricultor vai precisar do psiquiatra. Dificilmente um lavador de carros vai precisar de um psiquiatra. Dificilmente ou de um psicólogo ou de um psicanalista. Quem é que procura mais essas pessoas no mundo pós-moderno, principalmente? Quem é que procura mais o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo? Quem é que procura? Os que trabalham manualmente ou os que trabalham intelectualmente? Está provado pela ciência, eu não estou falando tolices aqui. Porque o trabalho, a pessoa dizer que um pastor não trabalha é um absurdo. É um crime, é um crime. Se é um verdadeiro pastor. Agora, não estou falando dos pseudos pastores. A Bíblia está falando dos verdadeiros pastores. Esses homens trabalham, eles são de tempo exclusivo e eles trabalham de dia e o que, meus amados irmãos? De noite. Trabalham de dia e de noite. Os outros, quando terminam o trabalho às 18 horas, me ajudem, por gentileza. Os outros, quando trabalham, os que trabalham na vida secular, às 18 horas eles vão para onde, irmãos? Para casa. Vão para casa descansar e pastor não vai para casa. Dá expediente o dia todo, anda nas construções, anda nas obras, quebra a cabeça com pedreiro. Aqui em Pernambuco ninguém quebra a cabeça com pedreiro. Glória a Deus, aleluia. Tem raiva do zelador, tem raiva, glória a Deus, de tanta coisa. Não é verdade, irmãos amados? E você dizer que um homem desse não trabalha, irmãos, isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é contra o bom senso, é contra a razão. Paulo disse, porventura só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, abra parêntese, na vida secular, porque quando entra no ministério, trabalha mais do que quando trabalhava na vida secular. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia diz que é direito do ministro deixar de trabalhar, está no Novo, está onde, irmãos? No Novo Testamento. Glória a Deus. É como um soldado, e Paulo diz, 1 Coríntios 9, 7, que é análogo ao soldado, não é nem análogo ao trabalhador lá fora, é análogo ao soldado, que é de tempo o quê? Vê se os irmãos aprenderam, é de tempo o quê, irmãos? Não é só integral, é o quê, irmãos? Exclusivo, é uma característica específica do soldado. 9,7, 1 Coríntios 9,7, por gentileza. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Primeira analogia. Primeiro, por favor, pastor. Quem jamais milita a sua própria custa? Para aí um pouquinho. O que é militar? Já não precisa dizer, o nome já está dizendo. Militar é aquele que é um soldado que está a serviço do Estado. Quando o Estado tira um homem, ele passa no concurso, ele vai para a vida exclusiva. Qual é a obrigação do Estado? Quando ela pega esse jovem e ela o insere na polícia, no exército ou assemelhados. Qual é o dever do Estado que chamou esse homem para tempo exclusivo? Qual é o dever do Estado? Sustentar este homem. Meus irmãos, está mais claro do que a luz meridiana. O sustento pastoral, ele é mandamento divino no Antigo. E o quê? E onde mais, irmãos? No Novo Testamento, porque é um princípio, não é uma lei, é um princípio divino. Apartou para o ministério, ele tem que viver exclusivamente. E o Estado, quem é o Estado agora que vai cuidar dele? Do soldado espiritual. Quem é o Estado que vai cuidar do soldado espiritual? A igreja. Está claro, irmãos amados? Está claro? Muito bem. Por gentileza, vamos mais para frente. O apóstolo São Paulo, no ponto 4.8, o apóstolo São Paulo nos ilumina dizendo que as benesses, exportula, prebenda ou congrua, são as palavras usadas. O governo não permite que se use palavra salário pastoral. No seu recibo não pode ter a palavra salário, mas pode ter 3 opções: prebenda, exportula ou congrua. Pastor, o que quer dizer congrua? Pastor, o que quer dizer exportula? É muito simples, esmola. Glória a Jesus, é só isso mesmo. Tirando do latim, congrua, o senhor sabe disso, que o senhor já andou por lá. Congrua é o que o sacerdote recebe
É o que pode ser. Agora pode ser uma esmola grande, não tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Mas é esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, embora que diz quando o cego vê a esmola grande, desconfia, glória a Deus. Aleluia. Quando você assinar lá na sua igreja, côngrua pastoral, esmola pastoral. Prebenda pastoral, esmola pastoral. O que mais? Côngrua ou espórtula. É isso mesmo. Porque nós vivemos do estado espiritual, não é do estado de governo, mas do estado espiritual. Então, meus amados irmãos, e o apóstolo São Paulo disse que essa côngrua, ela atinge a esposa do pastor, e por tabela, por estricto senso, na Bíblia, fala que a esposa do pastor, ela deve ser amparada pelo ministério dele. Nós vemos isso, 1 Coríntios 9, 4 e 5, por gentileza. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Ah, irmão, a esposa. Para onde os apóstolos iam, a despesa era dobrada. Porque tinha que levar consigo quem, meus amados irmãos? A esposa. Na nossa Bíblia corrigida, não é muito feliz na tradução, ele diz uma mulher irmã. Porém, essa está mais clara, é a NAA? Não, pastor, é a corrigida fiel da Sociedade A corrigida fiel, Trinitariana. melhor ainda. Então, a corrigida fiel é mais clara. Ela diz uma esposa, o que, irmãos? Crente. Crente. Eu aconselho os irmãos que quando convidarem um pregador, né, aqui em Pernambuco nem tanto, porque os irmãos trabalham próximos uns dos outros, mas aqueles que moram fora, deem também a passagem da esposa. É mandamento, está aqui na Bíblia. O pastor faz isso aqui. Quando ele convida para a escola bíblica, quando a gente vê os pastores aqui, traga a esposa. Está na Bíblia, porque a esposa deve ser participante, é direito divino. Isso aqui é direito canônico espiritual, é direito divino. A esposa tem que andar também bem vestida. A esposa também, irmão, determine uma mesada para ela, irmãos. Tem marido, irmãos, que diz que, é claro que isso é um exagero, é uma hipérbole, diz que um camarada era tão seguro que apertou uma moeda, não tem aquela carazinha daquela mulher na moeda, né? Ele apertou tanto que a mulher gritou, irmão, glória a Deus. Isso é uma parábola, glória a Deus. Não dá nada à mulher, bichinha, glória a Deus. Dê, irmão, marque um salário para ela. Marque um salário para ela, irmãos. Paulo disse que a prebenda da igreja é para o pastor e para quem? Para a esposa crente. Agora também tem que ela ser crente. Se for banda voou, não dê nada não, glória a Deus, né? Tem que ser uma esposa crente. Então, meus amados irmãos, o que é que o Espírito Santo está revelando? Que a prebenda pastoral ela tem que atingir a família, no estricto senso da interpretação literal, a esposa. Porém, pelo Espírito de Deus, nós entendemos que no lato senso, não só atinge a esposa, mas atinge a esposa e os filhos do pastor. Mas tem o lato senso ainda, que está em Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 27, 23 a 27, que é a palavra de Deus que serve para a nova aliança, porque é princípio não muda. É princípio, mudam as circunstâncias, mudam os acidentes, mas os princípios são eternos. Vê que coisa linda, lá em Provérbios, falando sobre o pastor, não somente o pastor no sentido de ovelhas literais, mas principalmente de ovelhas espirituais. 27, 23 a 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite e das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Ai, irmão, olha que lato senso. O leite aí representa o quê? As ovelhas representam o quê nas Sagradas Escrituras? As ovelhas são tipologia da igreja. Quem dá o leite e a lã são as ovelhas, que é a igreja, é uma tipificação da igreja, não resta dúvida, não precisa ser um grande teólogo, um grande intérprete.
E diz que a igreja tem que prover leite e lã para quem? Para quem? Aqui está a dimensão, o lato senso. Para quem? Para você? Para quem mais? Para suas famílias. Lê de novo aí, pastor, por favor, o 27. E haverá bastante leite de cabras. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, Para você, para o sustento da tua casa sua esposa e seus filhos. e para o sustento das tuas criadas. Irmãos, até os empregados do ministro, eles são beneficiados pela prebenda pastoral. Está na Bíblia. Tem pastor, irmãos, que ele anda bonito parecendo Dom Juan. E os servos dele, irmão, arriscado a gente dizer, tome seu Zé essa moeda. Glória a Deus que a gente pensa que é um esmolé. Você não pode andar bonito e os seus servos que trabalham com você andarem feios. A pessoa que trabalha na sua casa, ela tem que ser tratada com dignidade. Glória a Deus. Se você puder e quiser ser abençoado, além do salário que a igreja dá àquela pessoa, ainda põe a mão no bolso e dê uma cesta básica da sua parte. Porque o Senhor vai te abençoar, porque o leite não é só para você. Né? Tem pastor, irmão, que o leite da igreja é só para ele. É como o boi da história do irmão Pedro Cândido. Irmão Pedro Cândido era um velhinho que já dormiu no Senhor, mas uma pessoa muito simples. E ele disse que ele tinha uma rocinha e o boi do fazendeiro entrou na roça dele. Aí comeu tudo, comeu o milho, comeu o feijão. Ele foi lá reclamar, ele falava assim, seu fazendeiro, o seu gado entrou e comeu minha rocinha todinha. O senhor vai fazer o quê? O fazendeiro ímpio disse, ô Pedro, quer que o chocalho do boi diz? Ele disse, sei não. O chocalho do boi diz assim, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Tem pastor que é como o chocalho do boi, irmão. Tudo é dele, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, não. É para você, para a sua casa e para os seus, tem uma tradução que diz seus criados. Dê um terno ao seu auxiliar. Pastor, a igreja pode pagar um terno para uma pessoa que trabalha, que se dedica? Pode, irmão. Uma camisa, um sapato, pode, está na Bíblia. Glória a Deus. É para andar bonito você, é para andar bonita sua família e para andar bonito seus servos, porque é uma tradução que diz seus servos. Essa diz criadas, aliás, servas, mas uma tradução diz criados. Está na Bíblia, é mandamento do Senhor. Quem está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos amados, vamos mais adiante para não perdermos tempo. Glória a Deus, amém? Então, irmãos amados, sustento ministerial cessou com a lei. Me ajudem a pregar, me ajudem a ministrar. Cessou? Não. Sim ou não? Não cessou, porque sustento ministerial é princípio, e princípio não se acaba, princípio não caduca, princípios são eternos. Jesus foi sustentado, os apóstolos foram sustentados. Aí diz assim, mas Paulo trabalhava fazendo tendas. Por que Paulo trabalhava fazendo tendas? Ele trabalhou fazendo tendas entre os coríntios e trabalhou fazendo tendas entre os tessalonicenses. Porque os coríntios e os tessalonicenses eram avarentos. Paulo disse no capítulo 11, eu não vou ler, ele disse, reclamando a igreja de Corinto, ele dizia, outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Por que foi que Paulo fez tendas lá em Corinto e lá em Tessalônica? Por quê? As outras igrejas, quando souberam que Paulo estava fazendo tendas, mandaram salário para ele, mandaram prebenda para ele, tiraram oferta. Qual era a igreja que mais fazia isso, o ministério de Paulo? Eu sei que vocês conhecem a Bíblia. Qual era a igreja que mais fazia isso? Filipenses. Os filipenses que eram, ele diz, os irmãos da Macedônia. Macedônia era a região e Filipos era a cidade principal da Macedônia. Então, meus amados irmãos, quando alguém disser, mas Paulo fazia tendas para sobreviver, claro, eu também faria. Eu também faria, glória a Deus. Uns crentes miseráveis, segurando a goela da moeda, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou morrer de fome, eu tenho que fazer tenda, tem que fazer bico, né? Tem que fazer bico. Então, irmãos amados, eu creio que vocês não aprenderam, porque já sabiam, mas talvez ampliou o horizonte para ter argumentos, porque essa juventude está aí. E você precisa passar isso para a sua igreja, porque eles estão acessando a internet, eles estão acessando os invejosos,
A maioria desse povo que fala mal da prebenda pastoral, porque o pastor tem isso, tem aquilo, aquilo outro, são pessoas invejosas, irmãos, que gostariam de estar no lugar de quem? Do pastor. É simplesmente isso. Por mais que tentem esconder, por mais que tentem, é a síndrome de Nadab e Abiú e Coré. É a mesma síndrome. Qual era o desejo deles? Qual era o desejo deles? Estarem no lugar de quem, meus irmãos? De Arão, dos sacerdotes. Eles gostariam de estar. Por isso que ficaram com aquela confusão, criando aquele problema. Era uma inveja oculta. Irmão, a inveja é um dos pecados capitais. De todos os outros pecados, as pessoas, elas falam. Elas se gabam. Por exemplo, o prostituto, o homem ímpio, o adúltero, ele tem prazer na mesa do bar, não é assim? Contar as suas aventuras. Ele tem prazer de dizer que fez isso, que andou ali, andou acolá. O violento, o iracundo, ele tem prazer de dizer o quê? Ah, meu irmão, eu peguei uma briga ali, dei uma coiçada numa, patada no outro, um soco no outro, matei 5 de soco. O prostituto, ele tem prazer de falar, o violento tem prazer de falar. Dos 7 pecados capitais, todas as pessoas têm prazer de falar. O único pecado capital que as pessoas não querem que os outros saibam, sabe qual é o único pecado capital que ninguém quer que saiba que tem? Quem sabe dizer qual é o único pecado capital que as pessoas não dizem que tem? A inveja. Você já viu alguém dizer, eu sou invejoso, viu? Alguém já viu alguém dizer assim? Só se ele tiver com um cão no couro, aí também assim é demais, glória. O invejoso, ele esconde que é invejoso. Ele esconde. Glória a Deus. Ele esconde que é invejoso. É o único pecado capital que o pecador esconde. Eu nunca vi uma pessoa dizer eu sou invejosa. Nunca. Você já viu alguém dizer eu sou invejoso? Não. Os outros pecados eles têm prazer de notificar, de dizer que são, mas a inveja as pessoas escondem no íntimo da alma. É o único pecado que as pessoas escondem. Muito bem. Então, meus amados irmãos, agora tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda que é só para nós. É só para nós. Os crentes têm obrigação bíblica ou não tem, de contribuir com dízimos e ofertas? Sim ou não? É bíblico? É Novo Testamento? É princípio eterno? É. Mas tem o outro lado da moeda, irmãos. Veja só. O grande reformador Martinho Lutero dizia que a igreja que não cuida financeiramente dos seus ministros mostra ser pior do que os pagãos. A igreja está aí na apostila, os irmãos têm no livro aí. A igreja que não cuida dos seus ministros mostra ser pior do que os pagãos, porque os pagãos, com toda desgraça, eles cuidam dos seus ministros religiosos. Porém, meus amados irmãos, nós, pastores, precisamos ter prudência. Eu não estou falando para os meus pais, nem para os da minha idade. Eu estou falando para uma geração que é pastor jovem. A gente vê aqui em Pernambuco uma bênção de Deus, quantos jovens sendo levados ao ministério. E vão ser levados ainda. Vemos aqui outros que não são pastores, mas que serão com a ajuda e a graça de Deus. Estão sentados aqui e amanhã estarão aqui à frente com a ajuda e a graça de Deus. E ai de nós se Deus não levantasse essa gente. Mas, irmãos amados, o pastor ele precisa ter cuidado. Vamos ler Eclesiastes 10 e 16. Eclesiastes 10. Agora é o outro lado da moeda, viu, irmão? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, te aguenta aí que tu vai ver. Se tiver algum Francisco, levante a mão. Glória a Deus, tem não. Glória. Tem um ali, coitado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver agora. O pau bateu em Chico, agora vai bater em quem, meus amados irmãos? Francisco. Glória a Deus. Aqui, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos lá. Olha para cá agora, é rápido porque nós não podemos passar da hora. Eclesiastes 10 e 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Para aí. Ai de ti, ó terra, cujo rei é o que, meus amados irmãos? Criança. Cujos príncipes comem de manhã. Qual é o princípio? Pastor, está falando de rei, não está falando de pastor. Não, senhor, é ignorância sua. No estricto senso está falando de rei, mas no lato senso está falando de qualquer liderança. No lato senso, qualquer liderança, seja pastor, seja sacerdote, seja rei, seja príncipe. Você vê que ele fala em rei, depois ele fala em príncipe. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Pastor, o que significa isso? Com a ajuda de Deus, eu vou explicar aos irmãos. É que no Oriente, naquela época, hoje o Oriente,
Ainda tem os beduínos que conservam os costumes milenares. Mas tem muita gente que adotou os costumes ocidentais e não segue mais. Só os beduínos que conservam. No meio do povo oriental, não se come muito de manhã. A cultura deles é que a maior refeição é à noite. Naquela época era assim. E entre os beduínos e os povos que vivem nos lugares recantados, ainda continua assim. Trabalha o dia todo e à noite é a chamada ceia. Que não é a Santa Ceia, é a ceia larga, que tem muita comida. De manhã come pouco, meio-dia come pouco, mas à noite aí eles descontavam o atrasado. Meus amados irmãos, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Você que vai começar o ministério, não vá pensando em comer de manhã. Você primeiro precisa trabalhar para depois comer. É isso que a palavra está dizendo. Tem gente que vê o seu pastor com um carro bonito, vê o seu pastor com uma casa boa e diz: eu vou ser pastor e quando eu chegar lá, eu vou danar o dente e vou comer tudo assim que eu chegar, para eu ser como o meu pastor que tem um carro bonito. O seu pastor hoje tem um carro bonito, sabe por quê? Porque ele começou a trabalhar quando? De manhã. De manhã significa o alvorecer da vida, o alvorecer do ministério. Irmãos, eu trabalhei 9 anos a pé. 9 anos a pé, porque naquela época não se podia comprar carro parcelado, não existia isso que tem hoje. E eu também não queria um carro velho. E no fim terminei comprando, o meu primeiro carro foi um carro velho. Meu carro, primeiro carro, aí chegou um pastor lá em Delmiro Gouveia, e eu fui mostrar o carro, um Corcel, meus amados irmãos, glória a Deus. E eu, vem fulano, vamos andar no meu carro. Pois, irmão, quando chega no meio da rua, o infeliz do carro, caiu a bandeja, caiu os copos, caiu os pratos, caiu o talher, caiu tudo. E ainda hoje aquele colega zomba de mim, glória a Deus. Meus amados irmãos, o príncipe não pode comer de manhã. Tem gente que vai chegando e quer ser igual a quem chegou há muitos anos de manhã e trabalhou. Só se pode comer à tarde. Depois de uma folha de serviço grande, depois de uma doação, depois, como disse o pastor que pregou antes de mim, do amor, do afeto, do carinho com o povo, das construções, das edificações, das evangelizações, lá já perto de morrer, é que você pode comer. Aleluia. Foi assim, pastor? Foi assim que os senhores aprenderam? Glória a Deus, só pode comer perto de morrer. Mas tem príncipe que quer comer de manhã. Eu ainda vou para um campo, eu vou, em nome de Jesus. Eu vou ter uma casa boa, eu vou ter um carro bom. Meu pastor tem, que é que eu não posso ter? Eu vou ter uma moto daquelas que faz glória a Deus. Meu filho, você não está pensando em trabalhar, você está pensando em comer, mas só pode comer à tarde. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Depois que trabalhou, depois que suou. Daí quando vem a comida, a gente já está tão velho, tão doente, que nem serve mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é o mandamento do Senhor, é a palavra. Irmão, eu creio, pastores, eu creio, pastor Ezequias, mas tenho uma convicção na minha alma de que as Sagradas Escrituras, elas são 100% inspiradas. Eu creio com todas as veras da minha alma e inerrantes. É verdade de Deus. Então, meus amados irmãos, e outra coisa também, vamos ver agora o versículo 17, Eclesiastes 10 e 17. São princípios eternos. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedice. O que, pastor, quer que significa isso? Na minha Bíblia diz, bem-aventurada tua terra, na Bíblia viva. Na Bíblia viva. Aliás, na Bíblia Vulgata Latina, perdão. Na Bíblia Vulgata Latina, que é a tradução de São Jerônimo, diz assim: bem-aventurada tua terra, cujos príncipes comem a seu tempo para se nutrirem e não para se entregarem à devassidão. E outra coisa, tem que comer para nutrição e não para bebedeira, como diz essa Bíblia, ou para devassidão. Meus amados irmãos, tem pastor que estraga. Glória a Deus. Ele não come para se nutrir.
Ele come, quando eu falo comer, não é só comer o alimento que entra pela boca, mas eu estou falando dos gastos, glória a Deus. Tem pastor porque está numa igreja boa, aí esbanja, glória a Deus, né? Eu quero comer do bom e do melhor, eu vou luxar. Eu conheci um irmão que dizia, eu vou luxar, glória a Deus. Não, meu irmão, você tem que comer para nutrir-se, como diz a Vulgata latina, e não para luxar, para estragar. Aí a igreja não tem condições de fazer nada, não pode construir. Não sei aqui, mas em muitos lugares a igreja não pode construir, a igreja não pode, o banheiro da igreja, meu Deus, só a graça de Deus. O urubu passou e pegou um lenço e botou no nariz e foi embora, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o pastor daquela igreja, ele só pensa em luxar. Glória a Deus. O banco, os pregos rasgando a roupa das irmãs. Não faz uma cruzada com pena de gastar. Não faz uma cruzada. Vamos fazer uma cruzada. Eu vou, não, irmão, que gasta. Deus me livre, eu quero luxar. Glória a Deus. Irmão, vamos abrir um trabalho ali, vamos comprar um terreno ali. Não, o dinheiro não dá para comprar um terreno, não dá para nada, porque o pastor, além de comer pela manhã, ele come, como diz a Bíblia Vulgata, comem, se entregam à devassidão. Devassidão aqui não significa prostituição, não significa o pecado no sentido próprio, mas significa o excesso, a embriaguez, louvado seja Deus. Nós temos que ter regras e viver de acordo com a condição do campo que nós servimos. Não quer imitar quem está num campo grande, não quer imitar quem já passou o dia trabalhando e hoje Deus colocou no lugar melhor. Você não foi chamado para luxar, você foi chamado para trabalhar o dia inteiro, conforme está na palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos adiante. No Novo Testamento, a letra C, do 5.1c, diz assim, no Novo Testamento grego, em 1 Timóteo 3:2, na corrigida, diz, referindo-se aos pastores, Paulo cita a expressão ser honesto, né? Quando diz o bispo deve ser honesto. Só que no grego, está aqui o pastor Ezequias, ele conhece grego, eu não conheço, eu sou apenas um tagarela. A palavra tagarela, no grego, é aquela palavra que chamaram Paulo de tagarela, não foi lá em Atenas? Aquela palavra tagarela, pastor sabe, significa aquele que fica como um passarinho. Pega um aqui e outro ali, outro acolá. Glória a Deus, né? Eu sou um tagarela no grego. É o cata-palavra, né? É o tagarela, eu sou o tagarela, mas quem sabe do grego é o pastor. Mas eu escuto ele falando, eu vou e anoto, que eu não sou besta. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o pastor, na Bíblia nossa, diz honesto. Pastor, há erro na Bíblia? Não há erro na Bíblia. Há equívoco de tradução, mas erro na Bíblia não há. Não há erro na palavra. Na nossa Bíblia diz honesto, mas no grego, pastor pode confirmar, é cosmios. Cosmios, de onde vem a palavra cosmos, que significa organização, equilíbrio, beleza. Não é assim, pastor? Cosmios, vem de onde vem a palavra cosmos e de onde vem a palavra cosmético. De onde vem a palavra cosmético. O objetivo do cosmético nas irmãs não é deixá-las parecendo um boi de reisado. Não, o objetivo do cosmético é apenas embelezar, não deixar parecendo um boi de reisado. Uma vez uma irmã chegou na igreja com uma sombra nos olhos assim, tão preta, que um menino saiu de perto dela, irmão. Glória a Deus, a criança. Duas manchas pretas assim nos olhos. Glória a Deus. Não, aí já não é mais cosmios, aí é uma presepada. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz que o pastor deve ser cosmios, não é honesto no grego, que deve ser honesto também. Mas cosmios quer dizer um homem organizado, um homem que é equilibrado. É isso, cosmios. Tem pastor que não é equilibrado, irmão, deve a Deus, deve a Nossa Senhora, deve aos 12 apóstolos, deve às 11.000 virgens, glória a Deus. Meu Jesus, meu Deus, ele não é cosmios, o ministério dele não é organizado, porque da palavra cosmios vem a palavra cosmos, e a palavra cosmos significa organização, cada coisa no seu devido lugar. Irmão, eu nunca tomei dinheiro emprestado, não foi porque não precisou não, precisava e muito, mas por causa da organização. Meu Deus, eu vou tomar emprestado, depois eu tenho que o quê? Pagar, e onde é que eu vou buscar o dinheiro?
Eu tive que tirar um dirigente de uma congregação há pouco tempo, porque ele, irmão, chegou na congregação e começou a tomar dinheiro emprestado do povo. Mas, irmão, tomou dinheiro emprestado doido, glória a Deus. E quando chegou, prometeu de pagar tal dia, e chegou o dia, não tinha com o que pagar. Eu chamei, eu disse, meu filho, como foi? Por que você não pagou? Porque eu não tinha. E eu digo, por que tomou emprestado? Né? Nunca tomei dinheiro emprestado, porque o obreiro, ele deve ser cosmios, de onde vem a palavra cosmos, que significa organização. Cada coisa no seu devido lugar. Bom, se eu não posso comprar um sapato de cromo alemão, eu vou ver meu pastor presidente com um cromo alemão, aí eu digo, eu vou usar também, né? Não, compre Vulcabras, glória a Deus. Faz o mesmo efeito, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, mas para encerrar, porque o tempo foi embora, irmãos. Vamos agora à letra F. Sim, muito bem. A Bíblia diz, o lavrador que trabalha. Está escrito assim, eu não vou ler, 1 e 2 Timóteo 2 e 6, mas vocês sabem. O lavrador que trabalha. Parece um pleonasmo. Parece uma redundância. Olha, se é trabalhador, presume-se que trabalha. Então é um pleonasmo? Não. Não é um erro. Porque o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele disse o lavrador que trabalha. Por que ele disse isso? Porque tem gente que só tem o nome de lavrador, mas não trabalha. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas é o lavrador que trabalha. Se você passa o dia todo numa rede, né? Na casa de praia, tem uma casa de praia, e fica lá se balançando, e o vento, oh, que frescurinha boa, glória a Jesus. Meu irmão, você não é digno. As almas perecendo, as famílias sem serem atendidas, você não dá atendimento pastoral, não dá gabinete pastoral, tomando vento na praia. Meu querido irmão, a Bíblia diz que só deve ganhar o lavrador, não é pleonasmo, é esclarecimento. Nós vemos ainda, irmãos amados, vamos ver ainda no livro de 1 Timóteo 5,17, para que não percamos tempo. Glória a Deus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que o que, irmãos? Governam bem. Os presbíteros que governam bem. Esse presbítero aqui, eu preciso explicar aos irmãos, que não é somente o presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus do Brasil. Presbítero aqui é o ministro, é o pastor. Glória a Deus. O lavrador que trabalha, ou melhor, os presbíteros que governam bem. Presbítero, preste bem atenção e grave na tábua do seu coração. Os presbíteros que governam bem. Irmãos amados, eu fui procurar, pastor Ezequias, porque eu não conheço o grego, mas eu fui procurar os livros dos que sabem de grego, e me disseram que a palavra presidir bem é uma palavra só no grego, que é proistemir, que significa ser guardião, protetor, ajudador, pôr as coisas em ordem. Governar bem, proistemir, significa ser guardião, significa ser protetor, significa ser ajudador, significa pôr as coisas em devida ordem. Governar bem significa tudo isso. Aí a Bíblia diz, os presbíteros que governam bem devem ser estimados. Por quê? Hein? Por favor, pastor, leia outra vez, que eu acho linda essa palavra. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Pronto, somente até aí, depois nós vamos aos demais. Os presbíteros que governam bem, o que é governar bem? Eu disse a vocês que, de acordo com a palavra grega, proistemi significa ser guardião, ser protetor, ser ajudador e pôr as coisas em ordem. O pastor que governa bem, o pastor que é protetor das famílias, o pastor que é doutrinador, o pastor que cuida do templo, o pastor que abre congregação, o pastor que paga as contas em dia, o pastor que mantém a igreja em cosmios, em ordem. Aí o Espírito Santo disse, deve ser digno de quê? Por favor? Todos digam, digno de quê?
Duplicada honra. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Essa duplicada honra não significa apenas meu pastor, eu lhe honro. Meu pastor, o Senhor é meu pai. Meu pastor, o Senhor é uma bênção. É honra? É. Mas no grego é muito mais do que isso. No grego, honra é de onde vem a palavra honorários. Estou certo, pastor? De onde vem a palavra honorários? Honra não é só dizer meu pastor, mas não dá um centavo de dízimo. Meu pastor, mas o pastor aniversaria, ele não traz nenhuma galinha debaixo do braço. Glória a Deus. Não. A palavra honra, ela não abrange só as honras de boca, mas de atitude. Porque a palavra honra e honorário, elas têm as mesmas raízes. Honorário, de onde vem a palavra honorário? E o que é honorários? Prebenda. Duplicada honra, por sinal, tem tradução que diz duplicados honorários. Eu não estou lembrado quais são. Duplicados honorários. Mas quem trabalha, quem governa o quê? Por favor, me ajudem. Os que governam bem. Irmão, o que é que eu aprendo aqui? Que o pastor que deixa a igreja um brinco espiritualmente e um brinco administrativamente, ele é digno, é a palavra, irmão. Como é que a pessoa chega na internet blasfemando se o pastor governa bem? Aí o pastor chegou no lugar, encontrou sérias dificuldades. Um pastor chega no lugar, encontra coisas em frangalhos, encontra problemas, e ele vai com a graça de Deus, com o suor, com as madrugadas, com o corre-corre, perdendo a saúde, a pressão subindo, a glicose subindo, porque ele trabalha de dia, trabalha de noite. Preside bem, cuida da família, cuida da doutrina, cuida da igreja, cuida dos prédios, adquire coisas para a igreja. A Bíblia diz que esse homem, ele deve receber um salário de fome. Hein? É assim que a Escritura diz? Ele é digno de duplicada honra, de onde vem a palavra honorário. Vocês estão entendendo? Então, quando alguém fala mal vocês que são obreiros auxiliares, quando alguém fala mal do seu pastor, você diga: meu filho, você não conhece Bíblia. Porque a minha Bíblia diz, a minha Sagrada Escritura neotestamentária diz que o obreiro, o ministro de Deus que governa bem, ele é digno de duplicada honra. Honra aqui é honra mesmo, mas da palavra honra vem a palavra honor, no latim. E de honor vem a palavra honorários. Nunca aceite ninguém falar do salário do seu pastor. Se ele trabalha, se ele governa bem. E dá para conhecer quem governa bem? Dá para conhecer quem governa bem? Só se for cego ou malicioso. O malicioso não enxerga. O malicioso ele não enxerga quem está trabalhando bem, quem está governando bem, quem está se doando pela obra. Aí a Bíblia diz que, vamos ver se nós aprendemos, porque já estamos para o fim. Quem governa bem merece o que, igreja? Duplicada honra. E essa palavra honra, ela deriva a palavra honorários, que são vencimentos. Vamos para frente. Eu quero dizer à igreja que o que a igreja dá a um pastor desse, e a Bíblia diz mais o quê? Prossiga o versículo, por gentileza. Leia todo, por gentileza. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Principalmente os que trabalham em quê, irmãos? Na palavra. Eu pesquisei os que entendem de grego e eles me disseram que essa palavra trabalham não é só trabalhar. É uma palavra mais forte que trabalhar. Dizem que no grego é copião. E a palavra copião no grego trabalhar significa extenuar-se, é trabalhar a ponto de ficar em exaustão. Copião. É assim, pastor? Trabalhar ao ponto de se exaurir. Trabalho, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, irmão. Uma igreja que tem um pastor que se esmera em pregar, a igreja que tem um pastor que se esmera na palavra, na doutrina. A Bíblia diz principalmente estes, porque nem todos se esmeram, mas principalmente estes, eles merecem duplicada honra, irmão. Um pastor, duas coisas imprescindíveis: governa bem, administra bem, no sentido espiritual e no sentido patrimonial da igreja, desenvoltura institucional, e
afadiga-se. Tem uma tradução que diz afadiga-se, parece que é atualizada. Strong, pastor. Strong, afadiga-se, afadigar. Não é só, na nossa Bíblia diz trabalhar, mas no grego é mais forte do que trabalhar, é afadigar-se. Afadigar-se. Pode ler, pastor. Pode ler na Strong, por favor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha aí, honorários. Então não estou falando besteira. Honorários. Duplicados os que governam bem e que se afadigam. Irmão, só Deus sabe o quanto um líder se afadiga. Todo mundo tem direito a descanso, todo mundo tem direito a férias. Mas o homem que ama a obra de Deus, ele se afadiga. Ele, como disse Paulo, ele gasta e se deixa gastar. Era o dia de descansar, mas ele vai a uma congregação. Era o dia de descansar, mas ele vai a um casamento. Era um dia de descansar, mas ele vai visitar um doente, um presbítero, um diácono, uma velhinha. Era o dia de descansar, mas ele vai preparar um sermão. Era o dia de descansar, mas ele vai orar, vai passar o dia na presença do Senhor. Como é que você tem coragem de falar do salário dessa pessoa que se afadiga? Você vai responder diante de Deus. Agora, para finalizar, pastor, me dê mais somente um minuto. Eu sei que terminou o meu tempo. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está presente aqui. Rei da glória é Jesus nesta manhã. Arandei da Manasseia, Lamar, glória a Deus. Oriande Lamaste, Rei Gramassi, glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta plataforma, deste altar. Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, para concluir o meu pensamento que Deus me deu, eu quero que vocês abram na carta aos Gálatas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 6. 2 versículos para encerrar, pastor. Gálatas, capítulo 6, versículo... Deixe-me ver aqui, que não está no script. 6. Gálatas 6 e 6, sim? Glória a Deus. Hein? Sim, por favor. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é instruído onde, meus irmãos? Na palavra. Faça o quê? Olha o princípio eterno, olha o princípio divino que vem lá do Gênesis. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. De todos os seus bens, é uma palavra muito abrangente, é uma palavra de um lato senso muito grande. Reparta. No dia que chegar o aniversário do seu pastor, estou falando para os pastores auxiliares, ou presbíteros, ou diáconos, ou auxiliares de trabalho. No dia que chegar o aniversário do seu pastor, que vier um murmurador, que vier um blasfemador, um animal irracional que não conhece Bíblia, você diga: meu irmão, eu estou obedecendo a Bíblia, porque a minha Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, não é idolatria, não é sangrar de ninguém, não é tomar do pobre, não. É que a Sagrada Escritura diz que quem é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Esse versículo ele fala de pastores, mas quando eu vou para algum turismo, eu não gosto de turismo de natureza, eu gosto de turismo que me enriqueça culturalmente, espiritualmente. E quando eu vou ao turismo, eu vou, às vezes, o guia ele me leva e me mostra quando o guia é bom. E às vezes quando é ruim também eu dou alguma coisa, mesmo que já está pago o pacote. Aí eu digo: olha, está aqui esse dinheiro para você. Não, mas eu já sou assalariado, sou funcionário da prefeitura, sou funcionário da instituição. Eu digo: não, é porque a minha Bíblia diz. Aí eu aproveito para pregar para eles que aquele que é instruído, reparta seus bens com aquele que o instrui. E você me instruiu, a senhora me instruiu, o senhor me instruiu, o senhor me fez sair daqui mais culto, o senhor me fez sair, a senhora me fez sair daqui mais conhecedor. A minha Bíblia diz que quem é instruído reparta.
Reparta, tome, glória a Deus. E com os nossos pastores, que se afadigam e nos instruem. Aleluia. Mas para encerrar, eu estou procurando, mas os meus olhos estão marejados, glória a Deus. Mas aqui tem um versículo que diz que o que o pastor da igreja é muito mais do que o que a igreja dá ao pastor. 1 Coríntios, salvo o melhor juízo. Está aqui na apostila, eu vi hoje, mas está fugindo aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios, acho que 9. Glória a Deus. Que diz: se nós vos semeamos as coisas... Verso 11, pastor. 6, 11, 9 e 11. Por favor, para encerrar as minhas palavras que o Senhor me concedeu. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Mas em outra Bíblia diz materiais. Leia Strong, por favor. 1 Coríntios 9, 6. Aliás, 1 Coríntios 9, 11. Glória a Deus, para que encerremos. Presbítero e pastor, presbítero e auxiliar, é para tapar a boca dos contradizentes. Com a Bíblia, não é tapar com um tabefe, mas é para tapar com a palavra. Você veio para essa escola para você sair daqui com ferramentas para tapar a boca dos contradizentes. Aleluia. Glória ao Senhor. Pode ler, pastor. Leia, por gentileza, Strong. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Na hierarquia de valores, o Espírito Santo está dizendo aqui que as coisas espirituais que o pastor da igreja valem muito mais do que o que a igreja dará ao pastor. Quem tem um pastor bom, quem tem um pastor homem de Deus, quem tem um pastor crente, quem tem um pastor, aleluia, que governa bem, aleluia, louvado seja Deus. Tudo que você fizer ainda é pouco. O que Ele dá para você, o que Ele dá para a igreja, o que Ele dá para o reino, é muito mais do que o que você dá para Ele. Senhor, eu quero, sentados mesmos, eu quero te agradecer pela tua palavra. Aleluia, e eu peço que o Espírito Santo se utilize. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que o Espírito Santo faça com que esses obreiros saiam daqui, porque eu estou saindo melhor pelo que ouvi dos meus professores, e eu espero que essa igreja, esse ministério, eles saiam daqui melhores do que o que entraram, conhecedores da palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, amém.